9 principais formas de terraformar Marte e algumas surpreendem, como elevar a pressão atmosférica. Elevar a pressão atmosférica em Marte é essencial para torná-lo habitável, pois o ambiente atual é hostil à vida humana. A atmosfera fina de Marte, com pressão superficial inferior a 1% da Terra, oferece pouca proteção solar, impede água líquida e causa grandes variações de temperatura. Uma forma de aumentar a pressão atmosférica de Marte é liberar o dióxido de carbono das calotas polares. Espelhos orbitais gigantes refletiriam luz solar nas calotas polares, aquecendo-as e liberando monóxido de carbono, 2 na atmosfera. Isso tornaria a atmosfera mais densa e aumentaria o efeito estufa, aquecendo o planeta. Apesar de promissor, esse método requer tecnologia avançada, muita energia e colaboração global, podendo levar décadas ou séculos para obter resultados. Outra técnica é desviar asteroides ou cometas para Marte. Esses objetos espaciais, ricos em gases como vapor d'água, metano e amônia, liberariam seu conteúdo ao impactar, engrossando a atmosfera e aumentando o efeito estufa. Esse método pode acelerar mudanças atmosféricas, mas exige mira precisa e sistemas de propulsão de alto consumo energético. Gerenciamento cuidadoso evita danos à infraestrutura marciana. Uma terceira abordagem envolve construir fábricas em Marte para produzir gases de efeito estufa, como metano ou hexafluoreto de enxofre, que são altamente eficazes em reter o calor. Movidas por energia solar ou nuclear, essas fábricas são uma solução escalável para modificar a atmosfera de forma controlada ao longo do tempo. O aumento da pressão atmosférica em Marte estabilizaria as temperaturas, reduziria a radiação nociva e permitiria água líquida na superfície. Essas mudanças facilitariam a colonização, ajudariam a agricultura e deixariam o cotidiano em Marte mais viável. Com o tempo, esses esforços podem tornar Marte mais parecido com a Terra, facilitando a habitação humana futura. Número 2. Aumento da temperatura. Aumentar a temperatura em Marte é crucial para torná-lo habitável devido ao seu frio extremo. Com média de 80 graus e mínimas de 195 nas noites de inverno, o frio extremo impede água líquida na superfície e traz grandes desafios à vida humana, agricultura e infraestrutura. Aquecer Marte estabilizaria a água líquida, apoiaria o crescimento de plantas e criaria um ambiente mais habitável para os colonizadores. Como dito antes, espelhos orbitais podem refletir a luz solar para a superfície do planeta. Isso derreteria o gelo polar, liberando monóxido de carbono, 2 aumentando o efeito estufa e elevando gradualmente as temperaturas, principalmente nas áreas das colônias. Outra abordagem é a redução do albedo da superfície, que envolve cobrir regiões cobertas de gelo com material escuro para absorver mais luz solar. Essa técnica aproveita o princípio do albedo, onde superfícies mais claras refletem a luz solar, enquanto as mais escuras a absorvem e a convertem em calor. Espalhar substâncias que absorvem calor, como poeira nas calotas polares, acelera o derretimento do gelo, liberando mais monóxido de carbono, 2 e intensificando o efeito estufa. Embora esse método seja relativamente de baixa tecnologia, se comparado a espelhos orbitais, exigiria a mineração, o transporte e a distribuição de grandes quantidades de material por toda a superfície marciana, provavelmente ao longo de décadas. Os efeitos desses métodos seriam transformadores. Temperaturas mais altas estabilizariam a água líquida, essencial para a vida e agricultura, e facilitariam o cultivo em estufas em Marte. Além disso, a energia necessária para manter habitats humanos diminuiria, já que seria preciso menos aquecimento artificial. Essas iniciativas juntas tornariam Marte bem mais hospitaleiro para a futura colonização humana. Número 3. Liberação e gestão da água. Controlar a água em Marte é fundamental para a colonização humana, pois a água líquida é muito difícil de obter. A água em Marte está principalmente congelada nas calotas polares ou presa no subsolo, exigindo tecnologias avançadas para liberá-la e usá-la na vida humana e agricultura. Um método usa aquecedores nucleares, como RTGs ou reatores nucleares, instalados sobre depósitos de gelo em regiões polares.
Esses dispositivos geram calor contínuo, derretendo gelo em água que pode ser coletada e usada para consumo, irrigação e produção de oxigênio. Apesar do alto custo para transportar RTGs ou reatores da Terra, sua durabilidade de anos ou décadas os torna uma opção sustentável para o gerenciamento de água a longo prazo. Apesar de demorar anos, essa abordagem garantiria acesso confiável à água no ambiente hostil de Marte. Outra técnica é aquecer o regolito com micro-ondas para extrair vapor d'água do solo marciano. O gelo subterrâneo em regiões de latitude média pode ser sublimado, passando de sólido a vapor por emissores de micro-ondas. O vapor seria captado e condensado em água. Esse método é benéfico porque permite a extração de água além das regiões polares, expandindo o acesso a mais áreas de Marte. Aquecedores de micro-ondas movidos à energia solar ou geradores nucleares poderiam ser implantados por robôs para automatizar o processo em grandes áreas. Apesar de gradual, essa técnica escalável pode suprir a crescente demanda de água dos assentamentos em expansão. Aquecimento nuclear e extração de regolito são essenciais para a colonização sustentável, garantindo água para consumo, agricultura, produção de oxigênio e sobrevivência prolongada em Marte. 4. Estabelecer um campo magnético. Estabelecer um campo magnético em Marte é fundamental para tornar o planeta mais habitável, protegendo-o dos ventos solares e da radiação nociva. Sem campo magnético como o da Terra, Marte ficou exposto aos ventos solares que removeram grande parte de sua atmosfera por bilhões de anos. Um campo magnético protegeria a superfície e ajudaria a reter gases atmosféricos formados na terraformação, criando uma atmosfera mais densa e estável para a colonização humana. Uma abordagem é construir anéis supercondutores grandes ao redor do equador de Marte. Esses anéis, feitos de materiais supercondutores avançados, gerariam um campo eletromagnético para imitar a magnetosfera da Terra. Robôs avançados no futuro poderiam montar e posicionar esses anéis, que teriam centenas de milhas e suportariam correntes contínuas. Apesar dos grandes desafios de engenharia, como a obtenção de materiais e geração de energia, os anéis podem oferecer proteção duradoura contra partículas solares e radiação. Outro método sugere um gerador de campo magnético no ponto de Lagrange L1 de Marte, onde as forças gravitacionais de Marte e do Sol se equilibram. Esse gerador desviaria o vento solar, criando um escudo planetário antes de atingir o planeta. Movido por energia nuclear e solar, exigiria propulsão avançada para posicionamento e estabilidade. Com o sistema em operação, seria possível reduzir a erosão atmosférica, permitindo o acúmulo de monóxido de carbono 2 e uma atmosfera mais espessa. Ambas exigem muitos recursos e colaboração global. Mineração e manufatura em Marte seriam essenciais para reduzir custos, enquanto robôs e sistemas autônomos cuidariam da construção em larga escala. Esses projetos podem levar décadas, mas os benefícios seriam transformadores. Um campo magnético protegeria os colonos da radiação, manteria uma nova atmosfera e criaria um ambiente semelhante ao da Terra, favorecendo a habitação e a agricultura de longo prazo. 5. Alterar o solo em Marte é fundamental para permitir a agricultura e sustentar a vida humana, pois o regolito marciano é hostil à maioria das culturas. O solo de Marte tem percloratos tóxicos compostos de cloro entre 0,5% e 1%, bem mais que na Terra. Esses compostos são prejudiciais aos humanos, impedem que as plantas absorvam nutrientes e precisam ser neutralizados para a agricultura. O solo carece de material orgânico e nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, tornando sua modificação essencial para a colonização. Uma forma de remover percloratos é usar tratamentos químicos para convertê-los em oxigênio e cloreto. Outra opção é usar bactérias geneticamente modificadas, como decloromonas aprimoradas, que metabolizam percloratos e sobrevivem às condições extremas de Marte. Esse processo pode levar anos para neutralizar grandes áreas, mas tornaria a Terra segura para a agricultura e outras atividades. O enriquecimento de nutrientes é essencial.
O regolito de Marte tem minerais como ferro e magnésio, mas não possui material orgânico necessário ao crescimento das plantas. Importar composto da Terra é caro, então criar enriquecimentos locais é mais viável. Bioreatores poderiam converter resíduos humanos e recursos marcianos, como monóxido de carbono, 2 e água, em fertilizantes ricos em nutrientes. Com o tempo, esse processo melhoraria o solo, favorecendo o crescimento das culturas e suprindo as necessidades dos colonos. Outra estratégia é usar micro-organismos resistentes e plantas geneticamente modificadas para aumentar a fertilidade do solo. Organismos como extremófilos e cianobactérias poderiam ajudar a enriquecer o solo ao decompor rochas e fixar nitrogênio, criando um ciclo de nutrientes. Plantas pioneiras geneticamente modificadas poderiam melhorar ainda mais o solo, preparando-o para futuras culturas. Apesar de gradual, essa abordagem pode transformar o solo marciano para a agricultura no longo prazo. Desintoxicar e enriquecer o solo marciano permitiria cultivar alimentos, reduzindo a dependência da terra e promovendo autossuficiência. Produtos frescos melhorariam a saúde e o moral dos colonos, além de viabilizar a agricultura em larga escala, essencial para expandir as colônias. Número 6. Produção de oxigênio. Produzir oxigênio em Marte é um grande desafio, pois sua atmosfera tem 95% de dióxido de carbono e só 0,13% de oxigênio contra 20% e 1% na Terra. Sem oxigênio, humanos não respiram, plantas não crescem e habitats sustentáveis não existem. O oxigênio é essencial como combustível de foguetes, sendo vital para colonização e viagens longas. Um método usa nanorobôs para transformar monóxido de carbono, 2 em oxigênio. Esses robôs autônomos atuariam na atmosfera de Marte, usando energia solar para transformar dióxido de carbono em oxigênio. São flexíveis e operam sem precisar de grandes instalações fixas. No entanto, criar e implantar milhões de nanorobôs exigiria nanotecnologia avançada e recursos significativos. O processo pode levar anos ou décadas para ser ampliado, mas poderia acelerar dramaticamente a produção de oxigênio. Outra opção é a fotossíntese em larga escala, usando organismos geneticamente modificados, como algas ou cianobactérias. Esses organismos converteriam monóxido de carbono, 2 em oxigênio, usando luz solar, prosperando em estufas ou solo aberto. Algas e cianobactérias adaptadas a Marte são muito eficientes e já foram usadas em missões espaciais para produzir oxigênio. Esse método exigiria água, energia solar e infraestrutura para cultivar e distribuir os organismos. Embora demore décadas para afetar Marte, esse método fornece oxigênio autossustentável conforme processos naturais. Outro método é expandir a tecnologia MOXIE, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, já testada com sucesso no rover Perseverança. O MOXIE usa eletrólise de óxido sólido para converter monóxido de carbono, 2 em oxigênio, aquecendo-o a altas temperaturas. Apesar do MOXIE operar em pequena escala, reatores maiores poderiam gerar oxigênio continuamente usando energia solar ou nuclear. A tecnologia pode dar resultados imediatos para habitats e combustíveis, mas sua ampliação levaria anos. Implementar esses métodos exigirá muitos recursos, como sistemas de energia, infraestrutura biotecnológica e materiais trazidos da Terra. Produzir oxigênio localmente, mesmo após anos de instalação, transformaria Marte. Isso permitiria habitats autossustentáveis, apoiaria mais pessoas e reduziria a dependência da Terra por recursos. 7. Proteção contra a radiação. Proteger contra a radiação é fundamental para a permanência humana em Marte. Criar técnicas para diminuir a radiação é essencial para tornar o planeta habitável. Uma solução rápida é blindagem localizada. Cúpulas protetoras poderiam usar materiais resistentes à radiação, como água, polietileno ou solo marciano. A água é particularmente eficaz na absorção de radiação e poderia ser integrada às paredes dos habitats. Outra opção seria enterrar os habitats sob metros de solo marciano, servindo como barreira natural. Essas soluções são viáveis para os primeiros assentamentos, pois demandam menos mudanças globais e podem ser aplicadas localmente.
Outro método é criar campos magnéticos ao redor dos assentamentos, como a magnetosfera da Terra, para desviar radiação solar, vento e radiação cósmica prejudicial. Isso exigiria tecnologias eletromagnéticas avançadas para gerar campos magnéticos em Marte. Embora seja desafiador, essa abordagem oferece o potencial de proteção a longo prazo contra partículas de alta energia. Uma solução mais inovadora envolve o uso de bactérias que absorvem radiação. Certos micro-organismos da Terra, como Deinococcus radiodurans, podem tolerar níveis de radiação milhares de vezes superiores ao que os humanos conseguem suportar. Ao modificar geneticamente essas bactérias, ou utilizando organismos naturalmente capazes de absorver radiação, elas poderiam ser incorporadas em materiais de construção ou cultivadas como biofilmes ao redor dos habitats para criar escudos vivos contra a radiação. Esses micro-organismos também podem ajudar a remover a radiação ao decompor substâncias nocivas. Ainda experimental, essa abordagem biológica traz um método inovador e sustentável para lidar com a radiação em Marte. A implementação dessas técnicas exigirá avanços em ciência dos materiais, engenharia genética e microbiologia. Blindagem com solo e paredes de água podem ser aplicadas rapidamente, mas campos magnéticos e bactérias bioengenheiradas levarão décadas para serem desenvolvidos. Essas estratégias podem viabilizar uma habitação humana mais segura e duradoura em Marte. 8. Sustentando ciclos de água. Embora Marte tenha água na forma de calotas polares e gelo subterrâneo, manter um ciclo completo de água com evaporação e precipitação de água líquida é atualmente impossível. Criar um ciclo de água sustentável é essencial para a terraformação de Marte e para os assentamentos humanos. Um método é criar lagos artificiais, derretendo o gelo subterrâneo com um aquecimento geotérmico ou artificial. Esses lagos ficariam em bacias projetadas e aquecidas para evitar recongelamento. Alimentados por energia solar ou nuclear, os lagos forneceriam água líquida para consumo, agricultura e evaporação, formando a base de um ciclo da água. A criação desses lagos demandaria tecnologias avançadas de escavação, energia e isolamento térmico. Embora criar esses lagos em pequena escala possa levar vários anos, eles dariam um suporte significativo à vida humana e aos ecossistemas locais. Outra abordagem usa umidificadores atmosféricos, que liberam vapor d'água no ar para formar nuvens e precipitação. Esses sistemas retirariam água de lagos artificiais ou outras fontes, liberando vapor na atmosfera para simular os ciclos naturais de evaporação e precipitação. Apesar da baixa pressão atmosférica de Marte não permitir chuvas substanciais, esforços de terraformação, como liberar monóxido de carbono, 2 para aumentar a pressão, podem possibilitar precipitação significativa no futuro. Esse método levaria décadas ou séculos para criar um ciclo de água global, mas poderia gerar chuva ou neve localmente para sustentar os assentamentos. Ambos os métodos demandam muitos recursos, como energia para aquecimento, materiais para reservatórios e tecnologias de liberação de vapor. Energia solar, nuclear, mineração e transporte de gelo marciano teriam papéis fundamentais. Embora ciclos de água em pequena escala possam ser estabelecidos em algumas décadas, criar um sistema em escala planetária levaria séculos. Um ciclo de água sustentável em Marte daria água aos colonizadores, ajudaria a agricultura e estabilizaria as temperaturas. Com o tempo, a precipitação poderia formar rios e ambientes diversos, abrindo caminho para ecossistemas avançados e uma biosfera marciana autossustentável. 9. Criação de ecossistemas. Sem um ecossistema, a vida humana em Marte dependeria de suprimentos contínuos da Terra para comida, oxigênio e reciclagem. Criar uma biosfera autossustentável é essencial para a habitação prolongada. O primeiro passo é usar micro-organismos engenheirados, como cianobactérias, para produzir oxigênio, fixar nitrogênio e formar solo, preparando o ambiente para vidas mais complexas. Quando os níveis de oxigênio subirem, musgos, líquens e gramíneas poderão ser plantados para enriquecer o solo e gerar mais oxigênio. Com a melhora do solo, arbustos e árvores podem ser introduzidos para estabilizar o ambiente e criar habitats para animais futuros.
Depois que as plantas estiverem estabelecidas, pequenos animais como insetos, vermes e fungos poderiam ajudar a reciclar nutrientes e auxiliar na polinização. Herbívoros como coelhos e roedores poderiam ser inseridos para controlar plantas e enriquecer o solo com seus resíduos. Depois, animais maiores como cabras e ovelhas, seguidos por pequenos carnívoros, podem equilibrar o ecossistema. Cada etapa exigiria monitoramento para garantir estabilidade e sustentabilidade. Construir um ecossistema em Marte exigiria recursos como água do gelo marciano, energia solar ou nuclear, bioreatores para cultivar organismos e infraestrutura para reciclagem de água, ar e resíduos. Esse processo levaria décadas para mostrar resultados e séculos para ter sucesso amplo. Um ecossistema funcional impactaria profundamente a colonização humana, permitindo a produção independente de alimentos, oxigênio e água. Com o tempo, os ecossistemas ajudariam a terraformar Marte, tornando-o mais adequado à vida humana e ampliando nossa presença no planeta. Obrigado por assistir. Assista ao próximo vídeo sobre exploração espacial.